Quais são as funções do sono? Algumas delas a gente já sabe de modo meio intuitivo, como por exemplo, aprender, memorizar, recuperar tecidos, como por exemplo, o nosso tecido muscular. Outras não são tão intuitivas assim, como por exemplo, calibrar circuitos emocionais. O sono, ele nos ajuda a recuperação de eventos traumáticos, ou seja, ele ajuda a gente a ser capaz de nos recuperarmos emocionalmente de eventos traumáticos. O sono, ele regula a nossa flora intestinal, ele regula o nosso apetite, ele fortalece o nosso sistema imune, ele protege o nosso coração, ele reforma o nosso estado metabólico, ele fortalece a nossa capacidade de concentração. Então, tudo isso e muitas outras ações estão relacionadas ao nosso sono. Então, o sono ele tem uma diversa gama de ações no nosso corpo. Como a gente falou no começo da nossa aula, não existe uma célula do nosso corpo, não existe um órgão do nosso corpo que não seja, de alguma forma, beneficiado para que haja com mais funcionalidade com um sono saudável. Ou seja, qualquer órgão, qualquer célula do nosso corpo, tudo vai funcionar melhor se a gente tiver um sono adequado, se a gente tiver um sono ordenado, um sono de fato saudável. E o que determina esse sono? Ou seja, o que determina quando a gente vai estar acordado ou quando a gente vai estar dormindo? Ou seja, o que determina o nosso estado de sono e o nosso estado de vigília? Dois fatores determinam o nosso estado de sono e vigília. Um deles é o chamado núcleo supraquiasmático e o outro é uma molécula chamada de adenosina. É o equilíbrio entre esses dois fatores, a atividade regulada pelo núcleo supraquiasmático, a gente vai falar o que é, e a atividade da adenosina, ou seja, a concentração de adenosina no nosso cérebro exercendo a sua atividade no receptor, que vai determinar quando a gente vai estar acordado ou quando a gente vai estar dormindo. Então, é a regulação entre esses fatores que vai determinar o nosso estado de sono vigília. O que é o núcleo supraquiasmático? Núcleo supraquiasmático é chamado de relógio interno do nosso corpo. E o que é esse relógio interno? Por que ele se chama núcleo supraquiasmático? Ele se chama núcleo supraquiasmático porque ele está acima de um local chamado quiasma óptico. Atrás dos nossos olhos, a gente tem dois nervos, que são os nervos oculares. Eles saem dos nossos olhos e eles se cruzam num local chamado de quiasma óptico. Cruzamento, em anatomia, a gente chama de quiasma. Esse local do cruzamento do nervo óptico é chamado de quiasma óptico. E o núcleo supraquiasmático está logo ali em cima. Por isso ele é chamado de núcleo supra, ou seja, acima quiasmático, acima do quiasma óptico. E o que ele faz? Qual é a função do núcleo supraquiasmático? Ele cria o ritmo circadiano. Você deve ter ouvido essa expressão, ciclo circadiano, ritmo circadiano. Vocês devem, com certeza, já ouviram essa expressão. O que é o ritmo circadiano? É o ritmo que determina uma série de processos fisiológicos que vão influenciar se a gente vai estar acordado ou se a gente vai estar dormindo. São processos fisiológicos que vão subir e vão descer a cada 24 horas. Como, por exemplo, a temperatura corporal, como, por exemplo, o metabolismo, como, por exemplo, a ação de diversos hormônios, como o cortisol, que auxilia o nosso estado de vigília, a melatonina, que favorece que a gente entre no sono. Então, esse ritmo circadiano são uma série de processos fisiológicos que vão subir e descer ao longo do dia, ou seja, que vão se alternar ao longo do dia, que vão acontecer de determinado modo para que a gente fique acordado ou para que a gente tenha facilidade, que a gente adormeça. Eles vão oscilar ao longo do dia, determinando o nosso estado de sono, ou determinando, influenciando o nosso estado de sono ou estado de vigília. Não determinando porque vai depender também da concentração de adenosina, mas influenciando o nosso estado de sono ou estado de vigília. Por exemplo, se a gente tem um aumento dos níveis de melatonina e uma redução da temperatura corporal, isso favorece que a gente entre no sono. O ritmo circadiano são uma série de processos fisiológicos que vão determinar de algum modo se a gente vai estar acordado ou se a gente vai estar dormindo.